Muito bom. Então, o tema de hoje será a farmacologia clínica do aparelho respiratório, onde nós vamos abordar para vocês aqui quais os recursos terapêuticos, quais as drogas que nós podemos utilizar para tratar as doenças do aparelho respiratório. A boa parte das doenças respiratórias, elas são infecciosas. Então, isso foi tratado já no capítulo da terapia antimicrobiana. Os antivirais, os antifúngicos e os antibacterianos, que têm uma vasta aplicação nas doenças do aparelho respiratório. Aqui nós vamos tratar de drogas específicas para algumas condições clínicas, principalmente para tratar asma e DPOC, embora essas drogas também possam ser utilizadas em outras circunstâncias. E nós vamos iniciar o nosso estudo falando dos sintomáticos. Os sintomáticos usados no aparelho respiratório são hoje muito controvertidos. A gente tem muita restrição ao uso desses medicamentos pela falta de oportunidade de uso deles e pela baixa eficácia que eles têm no tratamento das doenças. Então, o primeiro são os antitussígenos, drogas que você usa para combater a tosse. Nós sabemos que a tosse é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de limpeza do aparelho respiratório. Por isso, hoje, justifica-se pouco o uso de antitussígenos. Justifica-se pouco você usar uma droga que iniba a tosse, salvo aquelas situações em que existe uma tosse seca, irritativa, principalmente naqueles indivíduos sensíveis a algum poluente aéreo, aqueles indivíduos atacados por doença de refluxo gastroesofágico, que às vezes a tosse não é tão benéfica. Somente nessa situação haveria indicação do uso de antitussígeno. Vários guidelines, várias orientações, tanto de especialidades, de consenso de especialistas, quanto do próprio Ministério da Saúde, recomendam que não se use antitussígeno em hipótese alguma. Nós temos várias drogas que têm efeito antitussígeno. Um grupo muito grande de medicamentos tem efeito antitussígeno. Qualquer depressor do sistema nervoso central pode diminuir o reflexo da tosse. Mas aqui nós temos algumas drogas que são especiais, mais voltadas para essa finalidade. Primeiro é a codeína. A codeína foi usada durante muito tempo em gotas, em doses baixas, para diminuir o reflexo de tosse. Porém, a codeína tem efeito sedativo, tem outros efeitos sobre o sistema nervoso central. Hoje não se usa mais a codeína, embora ainda exista no mercado algumas gotas baseadas ou formuladas com codeína, que ainda estão disponíveis no mercado. O outro é o dextrometorfano. Dextrometorfano, ele vai agir em receptores centrais também. Em receptores centrais, diminuindo o reflexo de tosse. Essa droga está presente em vários agentes antigripais, esses antigripais, entre aspas, que se vende no mercado. Também ele não é mais uma recomendação formal de uso. A droga hoje que ainda é utilizada, que ainda pode ter uma utilidade como estucígeno, é a levodoropropizina. A levodoropropizina, ela não age no sistema nervoso central, mais nos receptores periféricos de tosse. Então, ela pode ser um antitussígeno com menores problemas para o paciente, como sedação, como efeitos centrais. Então, hoje é a droga que se prescreve nos poucos casos em que é interessante combater a tosse. Lembrando sempre que se trata de um mecanismo de defesa do aparelho respiratório. Outros sintomáticos são os mucolíticos e expectorantes. Quando eu digo mucolítico, eu estou dizendo uma droga que vai diminuir a viscosidade do muco produzido no aparelho respiratório e favorecer sua eliminação. Então, esse é o mucolítico. São drogas que tentam clivar as moléculas do muco, quebrar as moléculas do muco e facilitar sua eliminação. E também teriam, então, o efeito expectorante. Expectorante é aquele promotor da tosse e da expectoração. É um efeito que você está tendo para o paciente expectorar. Então, quem está com tosse e toma expectorante, pelo menos teoricamente, vai tossir mais. Você está querendo, com o expectorante, promover a eliminação de material, promover a tosse. Então, essas drogas,
principalmente as que se usam atualmente, que têm efeito duplo, mucolítico expectorante, são drogas muito ativas em vivo. Em vivo. Então, quando você interage essas drogas com o muco em ambiente de laboratório, você vê realmente uma quebra do muco. Agora, quando você toma esses medicamentos por via oral, há dúvidas quanto ao acesso deles à parede brônquica. Você toma o medicamento por via oral, como é que ele chega intacto à parede brônquica para produzir esse efeito mucolítico? Então, há essa dúvida. Aí tentaram usar por via inalatória, colocar direto na parede brônquica, inalando o medicamento. E aí houve broncoespasmo. Então, a gente tem ainda com relação a essas drogas efeitos variáveis, efeitos também discutíveis, pouco demonstráveis, mas são drogas largamente utilizadas. A mais famosa é a acetilcisteína, ou N-acetilcisteína. Essa droga, quando você interage com o muco, ela quebra essas pontes, chamadas pontes de sulfeto. Pontes de sulfeto são pontes formadas entre duas moléculas de enxofre. E quando você quebra essas moléculas, o muco vai ficar menos denso. Então, é uma droga, essa aqui que foi tentada usar por via inalatória e mais provocou broncoespasmo, então usa-se por via oral. E o efeito, ele é subjetivo, ainda um pouco discutível. Uma característica interessante da acetilcisteína é ela ser antagonista do paracetamol. Então, em intoxicações por paracetamol, utiliza-se a acetilcisteína como antídoto. E ainda tem uma ação antioxidante que alguns chegaram a propor como uma droga muito boa para prevenir o estresse oxidativo da célula, até mesmo para retardar o envelhecimento. Mas isso não foi, esse benefício não é comprovado ainda. Então, usa-se muito o fluimucil, que muita gente chama de fluimicil, né? O fluimucil você usa tanto, existe ele na forma de líquido, como existe na forma de pó para dissolver na água, em envelopes. E outro é o ambroxol. No ambroxol, os efeitos do ambroxol descritos são esses: estimular a ação ciliar e promover a eliminação de muco. É interessante que ele, ao mesmo tempo que promove a eliminação de muco, diz que reduz a tosse. Então, é também um medicamento até um pouco contraditório, né? Você é expectorante e reduz a tosse. Mas existem muitos produtos farmacêuticos, muitas drogas no mercado, principalmente na forma de xaropes, onde o ambroxol está presente. E outra é a bromexina. A bromexina é um extrato vegetal tirado do abacaxi. É uma droga proteolítica, uma substância proteolítica tirada do abacaxi. E também com essa proposta de favorecer a expectoração, melhorar a atividade dos cílios, das células brônquicas e diminuir a espessura do muco. Então, a bromexina e a acetilcisteína são as duas drogas mais recomendadas para essa finalidade, apesar da pouca demonstração prática dos seus resultados. A efenezina é uma droga semelhante à bromexina, ela menos usada porque ela provoca muita náusea. E o grande estimulante da tosse, o grande expectorante, era o iodeto de potássio, que hoje está em desuso. Vocês ainda vão encontrar, se procurar no comércio, ainda acha iodeto de potássio. Ele é muito mais usado hoje para tratar esporotricose, que é uma micose. Não é muito usado, mas foi muito usado para tratar esporotricose. Ainda pode haver utilidade nele para tratar essa infecção fúngica, mas como droga para estimular a tosse ou expectoração, ele já não é mais usado por provocar muito vômito, por provocar muita irritação gástrica. Então ele já é em desuso hoje. O segundo grupo de drogas que nós vamos ver são aquelas drogas usadas para tratar sintomas da asma e da DPOC. São drogas para melhorar a vida do indivíduo portador dessas doenças. E, eventualmente, essas drogas são usadas em pessoas com outros problemas respiratórios, como pneumonias graves, bronquites, né, bronquiolites, doenças que atingem as vias aéreas, que podem também ser alvo dessas drogas.
Então, primeira coisa, por que nós fazemos tratamento de asma, já que asma não tem cura? Nós tentamos fazer um tratamento da asma, primeiro, evitar os problemas das crises asmáticas. Então, a gente tenta prevenir as crises, evitar que as crises aconteçam ou controlar as crises que já estão acontecendo. Evitar as disfunções crônicas do indivíduo. Se você deixar o indivíduo asmático sem tratamento, ele desenvolve um processo inflamatório permanente nas vias aéreas, desenvolve o espessamento da parede brônquica, a hipertrofia da musculatura brônquica. Então, eu preciso de manter o paciente com fluxo aéreo livre a maior parte do tempo, né? Evitando as disfunções pulmonares. Também evitar que o paciente fique hospitalizado, tenha crises, né? Que ele fique mal no hospital. Consequentemente, eu estou prevenindo a morte, já que crise asmática pode sim causar a morte do paciente, né? E vamos selecionar as drogas da melhor maneira possível, né, para evitar que ele tenha reações adversas. E no tratamento da DPOC, nós temos também, principalmente, a principal situação que a gente vai adotar o tratamento é para diminuir os sintomas, reduzir hospitalizações. Então, deixar o paciente em casa, né, mais ativo possível, com o menor número de complicações possíveis, sem evitar a progressão da doença, o dano da doença. Então, nós vamos tentar ver o que nós conseguimos fazer com asmáticos e com portadores de DPOC com as drogas que nós temos. E o primeiro grupo de drogas que nós temos são os broncodilatadores. Essas drogas, elas são indicadas para promover a dilatação brônquica, para melhorar o fluxo aéreo desses pacientes. Então, nós vamos usar um grupo, nós temos aqui 3 grupos de broncodilatadores, dos quais nós vamos falar, que são drogas cujo objetivo é relaxar a musculatura lisa brônquica e melhorar o fluxo aéreo, impedir as consequências da limitação do fluxo aéreo, tanto agudas quanto crônicas desses pacientes. Então, aqui nós temos as 3 opções terapêuticas que nós temos hoje disponíveis no mercado. E vamos usar os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, o objetivo dessas drogas é impedir que a inflamação brônquica persista. Isso acontece tanto na asma quanto na DPOC. Na asma, impedindo que a inflamação se desencadeie, nós vamos diminuir o risco de crises. Nós vamos diminuir o risco da musculatura brônquica ficar espessada. Vamos diminuir o risco da mucosa brônquica se modificar com a inflamação repetida. E, consequentemente, o paciente diminui o número de crises. E também na DPOC, nós vamos impedir que a fibrose brônquica persista muito tempo. Vamos tentar impedir que prossiga a fibrose brônquica que causa a obstrução permanente das pequenas vias aéreas. Vamos passar, então, ao estudo das drogas. Então, os primeiros são chamados broncodilatadores. Registre-se aqui, então. Vamos começar a falar dos broncodilatadores, que nós temos 3 grandes grupos de broncodilatadores. Os beta-agonistas, as metilxantinas e os anticolinérgicos. Vamos lá primeiro falar um aspectos gerais desse grupo. Esse grupo está lá dizendo o objetivo deles, no primeiro item do slide, promover relaxamento da musculatura lisa. Então, onde nós vamos fazer isso? Nas crises de broncoespasmo. Então, pacientes com asma, claro, tem crise de broncoespasmo. Paciente com DPOC tem crise de broncoespasmo. E naqueles pacientes que a gente precisa de prevenir ou de tratar um broncoespasmo persistente, uma coisa mais a longo prazo. Então, nós temos isso. E ainda isso aqui. Alguns agentes têm pequenina ação anti-inflamatória. Uma pequenina, ajuda um pouco, mas não são anti-inflamatórios poderosos, né? E também podem, indiretamente ou em pequeno grau, diminuir a secreção brônquica. Aqui, para que a gente entenda como funcionam os broncodilatadores, é interessante a gente observar como o brônquio funciona, como o brônquio relaxa. Nós temos isso. O que faz o brônquio dilatar fisiologicamente é o estímulo dos receptores beta-2 adrenérgicos. Os receptores beta-2 adrenérgicos são fisiologicamente ativados pela noradrenalina. Então, no nosso dia a dia,
quando a gente tem alguma coisa que irrita os brônquios, que os nossos brônquios tendem à constrição, esses receptores são estimulados por noradrenalina e ativam essa enzima chamada adenilciclase. Olha a adenilciclase, que importância dela. Essa adenilciclase converte o ATP em AMP cíclico. E o AMP cíclico provoca a dilatação dos brônquios. Então, essa é a reação inicial quando os brônquios tendem a contrair por qualquer motivo. Ativamos a adenilciclase e ela converte ATP em AMP cíclico, e o AMP cíclico promove broncodilatação em condições fisiológicas. Então, aqui em amarelo estão dois nomezinhos chaves: receptores beta-adrenérgicos, indispensáveis na broncodilatação, e adenilciclase, que promove a formação do AMP cíclico. Esse AMP cíclico, depois que ele atua na broncodilatação, ele é degradado pela fosfodiesterase. A fosfodiesterase converte esse AMP cíclico em AMP linear, e esse AMP linear não tem atividade mais. Então, nós temos aqui dois focos importantes, três focos: receptores beta-adrenérgicos, aumento da produção de adenilciclase e a fosfodiesterase. Se eu inibir a fosfodiesterase, eu aumento a disponibilidade de AMP cíclico e aumento a broncodilatação. Então, a fosfodiesterase tem que ser inibida e a adenilciclase tem que ser estimulada para que eu consiga um efeito broncodilatador. Então, os primeiros broncodilatadores são agonistas beta-adrenérgicos. Olha onde eles vão agir: os receptores beta-2 adrenérgicos, aumentando a produção de adenilciclase e de AMP cíclico. Então, aqui nós temos os agonistas beta-adrenérgicos. Essas drogas são as mais usadas como broncodilatadoras, né? Então, eles estimulam os receptores beta-2, mas não podemos esquecer que estimulam também os beta-1 cardíacos e cerebrais, principalmente. Então, o que essas drogas fazem? Estimulam os receptores beta-2 adrenérgicos, ativa a adenilciclase, aumenta o AMP cíclico e promovem esses efeitos. Os dois efeitos principais estão aqui: relaxamento da musculatura lisa brônquica e alguma estabilização da membrana dos mastócitos, em menor grau. O principal é relaxamento da musculatura lisa. Isso aqui é um diagrama mostrando na membrana celular onde o receptor beta-agonista age e a cadeia de reações que ele ativa. Aqui está a adenilciclase, o AMP cíclico, o que o AMP cíclico faz e promovendo o relaxamento da musculatura lisa. Não precisa decorar esse slide aqui, né? Apenas mostrando como esse mecanismo, as reações químicas que esse mecanismo broncodilatador desencadeia. Como essas drogas estimulam os receptores beta-2, né, que provocam broncoconstrição, mas ativam também o beta-1, o principal efeito adverso é taquicardia. A taquicardia, ela pode ser bem acentuada quando você usa essas drogas, porque elas vão estimular também o receptor beta-1 em algum grau. E algumas estimulam intensamente, e dependendo da dose, você vai estimular muito o receptor beta-1. E quando você estimula o receptor beta-1 cardíaco, você provoca taquicardia. Pode também haver aumento da pressão arterial. Não é em todo mundo, mas pode haver aumento da pressão arterial. Por isso, essas drogas, elas são mais bem toleradas em crianças, adolescentes e adultos jovens, e menos tolerada em adultos de meia idade e em idosos, onde esses efeitos são mais marcantes. Também, como a gente estimula os receptores beta-1 centrais do sistema nervoso central, o paciente pode ficar com a sensação de ansiedade, né? Uma sensação intensa de ansiedade e com tremores. Ansiedade e tremores decorrem do estímulo dos receptores beta centrais do sistema nervoso central. Então, isso aqui também é muito mais percebido em adultos de meia idade e em idosos, que toleram pior esses medicamentos. Outra coisa, essas drogas induzem a perda de potássio. Ela induz a perda de potássio. Então, a gente sabe que o receptor beta-1 existe no rim,
E quando você estimula o receptor beta-1 renal, você provoca ativação da cascata renina-angiotensina-aldosterona e elimina potássio. Né? Você começa a eliminar mais potássio e o paciente, então, pode ter hipopotassemia. É muito interessante, muito comum essa hipopotassemia, a ponto dessas drogas serem usadas para hiperpotassemia. Pacientes que chegam com potássio muito alto em hospital são tratados com nebulizações com beta-agonista, com essas drogas, para poder diminuir o seu potássio circulante. E se você errar a dose, fizer uso muito frequente desses broncodilatadores ou dose alta, você pode provocar um broncoespasmo reflexo, chamado broncoespasmo paradoxal, quando se faz uso repetido ou em doses mais altas. Bom, quem são essas drogas? Nós temos 3 classes de beta-agonistas. Estamos falando aqui dos estimulantes, das drogas beta-agonistas, que estimulam os receptores beta-adrenérgicos no pulmão para provocar broncodilatação. Certo? Então, isso aí é uma ação. Isso. Eduardo pergunta, azitromicina seria um antibiótico usado como profilaxia? Não é, eu não conheço assim descrito, não. Usar preventivamente a azitromicina, não consigo assim, não percebo qual seria a utilidade, não. E nunca ouvi nada, não conheço nenhum trabalho a respeito. Então vamos aos agentes de ação curta. Agentes de ação curta são beta-agonistas broncodilatadores que agem rapidinho. Inicia rápido a ação, o efeito máximo é rápido também e dura pouco tempo. Então, o que caracteriza esse grupo é isso: efeito rápido, pico rápido e duração curta. Então, para que serve isso? Para crise. Para paciente que chegou no hospital em crise, está com broncoespasmo em crise, seja asmático, seja portador de DPOC, qualquer um dos dois. Chegou no hospital em crise, a gente usa essas drogas. E o ideal é que ele seja usado por via inalatória. Existe até por via oral, mas a dose é alta por via oral. Por via inalatória, a dose é bem mais baixinha. Então a gente coloca as famosas gotinhas de Berotec em 5 ml de soro, coloca no nebulizador e o paciente nebuliza com essas drogas para que a ação seja feita direto na árvore brônquica. Vai ser absorvido, vai provocar taquicardia, vai provocar tremor, vai provocar ansiedade, porque a droga é absorvida pela mucosa brônquica. Mas o efeito é rápido. Então é útil demais para as crises asmáticas, para a crise de DPOC. Lembrando que DPOC costuma ser indivíduos mais velhos e a gente tem que usar, às vezes, doses mais baixas para eles não terem muitos efeitos colaterais. E aqui nós temos o trio que a gente usa. Os 2 mais usados são o fenoterol e o salbutamol. No Brasil, a preferência vai para o fenoterol. Né? A gente usa, então, em nebulizações o fenoterol. Quem é fenoterol? Beta-agonista de ação curta. Para que serve? Crises de broncoespasmo, tanto em asmáticos quanto em portadores de DPOC. Temos os agentes de ação prolongada. Agente de ação prolongada, o que acontece é que o efeito broncodilatador perdura por 12 horas. Então, isso aí vai ser para você usar naqueles pacientes que têm um broncoespasmo persistente. Alguns asmáticos e formas mais graves de asma estão sempre com alguma forma de broncoespasmo. Alguns portadores de DPOC estão sempre com algum broncoespasmo. Então, esses indivíduos, você pode usar essas drogas. Houve trabalhos mostrando que o uso crônico dessas drogas poderia aumentar a mortalidade cardiovascular. Então, vários autores recomendam que essas drogas sejam usadas somente naqueles pacientes que estão usando corticoides inalados também. Mas isso ainda há uma controvérsia nesses estudos. Então, o que a gente faz? Para que usa isso? Para aqueles pacientes que têm um broncoespasmo persistente. Você tira ele da crise, mas ele fica com um broncoespasmo mais leve, mais persistente. Então, a gente precisa de usar essas drogas. E outras 2 indicações. Asma noturna, que é aquele paciente que tem asma durante o sono, então ele inala uma dose desse broncodilatador ao deitar. E asma do exercício. O paciente que tem crise asmática, quando faz algum exercício, você usaria esse broncodilatador, né, antes do exercício, para ele poder tolerar melhor o exercício. Os efeitos adversos são os mesmos das drogas de ação rápida, porém, eles são mais suaves.
são menos incômodos, pelo menos na maioria das pessoas, são menos incômodos, porque o efeito é mais suave, é mais lento, não é aquele efeito impactante igual as drogas de ação rápida. Então o efeito é mais lento. Os dois mais usados são o salmeterol e o formoterol. Eles frequentemente são vendidos no comércio associados a corticoide inalado, de quem nós ainda vamos falar. Então, são drogas preventivas. E agora surgiram os chamados agentes de ação ultraprolongada, de ação ultraprolongada que dura 24 horas o efeito. E é um efeito, obviamente, menos intenso, senão o paciente não toleraria os efeitos colaterais. Então, é um efeito prolongado, porém menos intenso, para a mesma finalidade que você usa de ação prolongada. A diferença aqui é a comodidade posológica, né? E nós temos dois no mercado, o indacaterol e o vilanterol. São dois que estão no mercado, frequentemente também associados a corticoides inalados. O segundo grupo de broncodilatadores são as metilxantinas. As metilxantinas e os inibidores da fosfodiesterase 4. Essas drogas, o que elas fazem? Essas drogas inibem a fosfodiesterase. Lembrando lá naquele slide anterior que a fosfodiesterase é a enzima que degrada o MP cíclico. E quanto menos MP cíclico, menos broncodilatação. Então, quando eu inibo a fosfodiesterase, eu aumento a concentração do MP cíclico intracelular e ele promove o relaxamento da musculatura lisa brônquica. Outros efeitos, melhora da ação mucociliar, inibição da degranulação de mastócito, são efeitos menores, são efeitos de menor intensidade, bem menor intensidade. Podem ser úteis, mas não são muito marcantes. E são indicados para tratamento da DPOC, porque os adultos toleram melhor, os adultos de meia idade toleram melhor as metilxantinas, e é droga de terceira linha para ser usada como broncodilatador em portadores de asma. Então, é um broncodilatador de terceira linha na asma, os beta-agonistas são de primeira linha, e podem ser úteis nos pacientes com DPOC, desde que eles tolerem. O problema das metilxantinas é a performance não muito legal, né? Então, primeiro é isso, baixo índice terapêutico. A dose tóxica é perto da dose terapêutica. Você não consegue variar muito as doses de metilxantina, porque a dose terapêutica pode ser tóxica também. Então, ele não é muito bem tolerado. Interage com muitos medicamentos, né? A potência não é muito grande. Então, quando a potência é muito grande, você tenta aumentar a dose, você cai nesse problema do baixo índice terapêutico. Essa depuração aumentada em fumantes nos obriga, às vezes, a ter que usar doses maiores em fumantes, sem aumentar o risco de intoxicação ou de efeitos adversos, né? Principalmente nos portadores de DPOC. E crianças, aqui é o contrário. Aqui, crianças e adolescentes toleram mal as metilxantinas. Costumam ter reações adversas, como agitação psicomotora, irritabilidade, vômitos. Então, não é muito. E com a maioria dos asmáticos é criança ou adolescente, essas drogas, como eu falei, são quarta linha, né, no tratamento da asma, né? E essas drogas novas, inibidores da fosfodiesterase 4, parecem mais bem tolerados. Então, eles são, hoje, uma proposta nova para você usar como broncodilatador, principalmente os portadores de DPOC. Então, essas drogas têm esses efeitos adversos, né? A mesma coisa, taquicardia, igualzinho a gente tem nos pacientes que usam beta-agonistas, mas aqui uma tendência maior à arritmia, a taquicardias com alteração do ritmo cardíaco, né? O mesmo problema lá da agitação psicomotora por agirem no sistema nervoso central e as náuseas e vômitos, especialmente em crianças e adolescentes, né? Podem também ter um efeito leve diurético, certo? E como agem no sistema nervoso, podem provocar isso aqui, insônia, cefaleia e convulsões. Então, esses efeitos adversos, eles limitam um pouco o uso dessas drogas, das metilxantinas, como primeira opção. Nós temos, então, aqui no mercado, as metilxantinas,
que nós temos a aminofilina, teofilina e a bamifilina. A aminofilina é de uso endovenoso exclusivo. Hoje ela é muito pouco usada, mas já foi muito utilizada. E a teofilina e a bamifilina são para uso oral. Você tem que usar essas drogas aos poucos, aumentando as doses devagar, titulando as doses, para observar a tolerabilidade dos seus pacientes. E entre os inibidores da fosfodiesterase 4, nós temos o roflumilaste, com esse nome de Daxas, roflumilaste, essa nova proposta. De qualquer forma, as metilxantinas e outros inibidores da fosfodiesterase ficam como droga de segunda linha na DPOC e de terceira linha na asma. E o último grupo de broncodilatadores são os anticolinérgicos. Os anticolinérgicos ganharam campo quando se descobriu que a acetilcolina é um potente estimulante da broncoconstrição. A acetilcolina aumenta a disponibilidade de GMP cíclico. Ela transforma o GTP, que é guanosina trifosfato, um parente aí do ATP, em GMP, que é o guanosina monofosfato. Guanosina monofosfato é um broncoconstritor. Então, enquanto a noradrenalina provoca broncodilatação, a acetilcolina provoca broncoconstrição. E viram que esse efeito da acetilcolina na broncoconstrição é importante tanto na asma quanto na DPOC. Surgiram, então, as drogas anticolinérgicas, que elas fazem o quê? Antagoniza, bloqueia os receptores colinérgicos da parede brônquica. Então, ela é um antagonista competitivo, compete pelos receptores colinérgicos da parede brônquica e reduz a broncoconstrição induzida pela acetilcolina. E ainda provocam diminuição da secreção de muco. A acetilcolina estimula a produção de muco. Essas drogas diminuem a produção de muco na parede brônquica. Então, o grande território dessas drogas foi o tratamento da DPOC. E na asma, um tratamento na crise, papel adjuvante na crise. Então, nós vimos que os asmáticos melhoram muito quando você associa ao beta-agonista um anticolinérgico. E na DPOC, o anticolinérgico foi se tornando cada vez mais importante como uma droga fundamental no tratamento. Nós temos aqui drogas de baixo índice de efeitos colaterais. A ação deles é somente na luz brônquica, eles são muito pouco absorvidos, então não tem efeito sistêmico. Ao contrário dos beta-agonistas, que têm efeito sistêmico, eles não têm quase efeito sistêmico. Então, eles são muito bons para você usar aí nas nebulizações. Alguns pacientes queixam isso aqui, uma boca seca, um leve desconforto abdominal e redução da produção de lágrima. A gente sabe que a acetilcolina estimula a secreção salivar, a acetilcolina estimula a secreção lacrimal, e quando você bloqueia a acetilcolina, você diminui essas secreções. Isso é natural, mas a maioria dos pacientes não se incomoda muito com esses efeitos. Nós temos, então, 2 grupos disponíveis de anticolinérgicos. Os de ação curta, representados pelo brometo de ipratrópio. O ipratrópio é também o nome comercial conhecidíssimo do Atrovent. Ele é de ação curta e rápida, então a gente usa nas crises. A gente inala essas drogas nas crises, muitas vezes associando com o beta-agonista. Então a associação de Berotec com Atrovent é famosa nas nebulizações que se fazem em pacientes com crise asmática ou com broncoespasmo na DPOC, em crise de DPOC. Então, quem tem crise de asma ou crise de DPOC, estamos aqui com o brometo de ipratrópio nas crises. E o segundo é o brometo de tiotrópio, que é uma droga usada para tratamento da DPOC. Essa droga, ela foi muito interessante, muito útil para os pacientes portadores de DPOC. Ela é usada continuamente, o paciente inala 1 a 2 vezes ao dia, essa droga, vem em dispositivos para inalação, e ela mudou a história de muitos portadores de DPOC. Os pacientes internaram menos, tiveram menos exacerbações, tiveram uma melhora muito boa da qualidade de vida usando essa droga. Hoje ela é distribuída aos pacientes sem custo
por programas do Ministério da Saúde. Então, você cadastra seu paciente, coloca nesse programa de controle de DPOC, e esses pacientes recebem a medicação sem custo para eles. Seu droga teve um efeito muito bom ao evitar as crises de DPOC. Então, esses são os anticolinérgicos. Então, lembrando, nós temos 3 grupos de broncodilatadores. Nós temos os beta-2 agonistas, que atuam no sistema adrenérgico, nós temos as metilxantinas, que inibem a fosfodiesterase, e temos os anticolinérgicos, que impedem a broncoconstrição estimulada pela acetilcolina. Lembrando esses dois, crises e o tiotrópio, grande droga na manutenção dos pacientes com DPOC. Nós vamos ter essa disponibilidade. O outro grupo, o grande grupo de drogas úteis no tratamento da asma e da DPOC são os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, eles começaram a ganhar corpo quando se viu que na asma existia uma inflamação importante, que as crises decorriam de inflamação. E que essa inflamação podia se manter persistente na parede brônquica, precipitando tanto novas crises, quanto tornando os pacientes cronicamente comprometidos. Comprometimento crônico da sua função pulmonar, principalmente da ventilação. Então, vamos tentar impedir que essa inflamação aconteça na parede brônquica. Com isso, a gente impede que as crises se desencadeiem e que o paciente tenha consequência de processo inflamatório crônico na parede brônquica. Então, surgiram os agentes anti-inflamatórios, que são usados como profiláticos. Você mantém a inflamação brônquica controlada para evitar as crises de asma, para evitar as exacerbações do DPOC e para impedir o dano causado ao paciente pela obstrução crônica do fluxo aéreo. Então surgiram aí esses agentes profiláticos. A gente não vai usar na crise. Esses agentes, eles são úteis entre as crises e são muito mais úteis na asma do que na DPOC. Apesar da utilidade na DPOC ainda ser restrita atualmente, ela tem crescido um pouco ao longo do tempo. Tem sido notado que essas drogas podem ser mais úteis do que a gente pensa no tratamento da DPOC. Então não vamos usar na crise, vamos usar só na profilaxia. E o grande grupo de drogas anti-inflamatórias com ação profilática é o grupo dos corticosteroides inalados. Essas drogas, nós vamos usar por via inalatória, por bombinhas, por inalação. Elas vão atuar na parede brônquica com pouco efeito sistêmico. Então, o que eles vão fazer? Diminuir a resposta inflamatória, diminuindo a atividade dos mastócitos, impedindo a degranulação dos mastócitos. Podem também melhorar a sensibilidade dos beta-receptores e vão diminuir, suprimir a resposta inflamatória, principalmente aquela desencadeada por linfócitos. E aí, esses efeitos diminuem, então, o risco do paciente ter crise de broncoespasmo. Essas drogas, esses corticoides que nós vamos usar, não são os mesmos corticoides que a gente usa por via sistêmica. São corticoides específicos, que são pouco absorvidos. Você joga na parede brônquica, ele age na parede brônquica e a absorção dele é mínima, praticamente nula em alguns pacientes, então não vai ter efeito sistêmico. E são muito mais potentes que os corticoides sistêmicos. Chega a ser 1.200 vezes mais potente que a hidrocortisona. Isso permite que a gente use doses baixas. Então, como a potência desses corticoides é muito alta, nós usamos doses baixas por via inalatória. E muitas vezes associados, como eu já falei lá nos beta-agonistas de longa duração, eles são muitas vezes associados. E é para quê? Profilaxia, impedir a resposta inflamatória crônica persistente na parede brônquica e impedir as crises. Então aqui nós temos os mais usados. Os 3 mais usados para essa finalidade são esses primeiros, a beclometasona, budesonida e a fluticasona. Esses são os mais usados no tratamento da asma e da DPOC, com destaque para a fluticasona. Nós vamos ver por que a fluticasona é a droga de destaque. Os outros,
A triancinolona tem efeito sistêmico, então ela é menos usada, né? Ela é dose baixinha, mas ela pode ter efeito sistêmico. Então ela é um corticoide bem potente, mas por causa desse efeito sistêmico ela não é a preferida. E a flunizolida e a mometazona são mais usadas para tratar rinite alérgica, né? Para tratar as rinites. A fluticasona também serve para tratar rinite, e vamos ver por quê. Quando a gente compara esses corticoides, nós vamos ver o seguinte, ó. A fluticasona é a mais potente, com maior meia-vida e com maior afinidade pelo receptor. Esse quadrinho comparativo mostra por que a fluticasona tem sido hoje a preferida. E em segundo lugar, a budesonida. Também tem ótima afinidade pelo receptor, né? Uma boa potência. A meia-vida é menor, mas a duração de efeito é maior. Então, esse corticoide você usa 1 ou 2 vezes ao dia. Qualquer um deles. A fluticasona, então, tem sido a preferida, né? Pela maior potência e pela maior duração de ação. Tá? E a dose depende da gravidade da asma. Então, nós temos aqui os vários tipos de asma, né? Na leve e persistente, que a gente nem usa corticoide. Na asma, na leve e intermitente. Nas asmas persistentes, nós vamos usando as doses de acordo com a gravidade, associada ou não a outros elementos. Tá? Então, para que serve? Profilático nas crises de asma, a partir do momento que controla a inflamação da parede brônquica. Tá? Na DPOC, há alguns guidelines dizem o seguinte: você só vai usar corticoide inalado da DPOC se a VF1 for menor que 1 litro, ou menor que 50% do previsto no paciente. Somente em pacientes que não respondem a outras medidas ou que precisam de corticoide sistêmico, e se houve melhora na espirometria. Então, os guidelines dizem o seguinte: VF1 do paciente é menor que 1 litro, ou 50% do seu valor previsto. Tá? Seu valor previsto. Então, o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos pegar o corticoide, dar para o paciente, e depois que eu der o corticoide para o paciente, eu vou repetir a espirometria. Se houve melhora de pelo menos 15% na função pulmonar, eu vou então manter a droga para o paciente. Se não houve 15% pelo menos de melhora, eu não vou fazer mais. Então isso aí é uma coisa de guideline, mas ainda hoje a gente não usa mais não. Né? A gente não usa mais não porque não precisa de você fazer isso. Basta você olhar a melhora clínica do paciente. Felipe pergunta qual dos agentes é o Clenil. O Clenil é a beclometasona. Beclometasona é o Clenil. Tá? É um corticoide inalado à base de beclometasona. Bom, então vamos ver aqui. Então, o corticoide inalado, principal agente profilático da asma persistente. Outros são as cromonas. As cromonas hoje são menos utilizadas. O que a cromona faz? Estabilizaria a membrana de mastócito. E aí diminuiria a degranulação do mastócito e diminuiria a liberação de histamina, de mediadores químicos. O mastócito, você sabe, ele é degranulado pela fixação da imunoglobulina E na sua membrana. Essas drogas, apesar desses outros efeitos todos, antitussígeno, anti-inflamatório, todos esses, são efeitos pequenos e não funciona para todos os pacientes. Além disso, as cromonas, elas podem demorar 6 meses para o paciente ter uma resposta satisfatória. Então, a demora no efeito e a baixa potência para resolver o problema do paciente diminui o uso das cromonas. E também só vai funcionar naqueles pacientes que têm asma com resposta alérgica imediata, mediada pela IgE, a chamada asma extrínseca. Só vai funcionar para esses pacientes, não vai funcionar para todos os pacientes. Então, as cromonas hoje são menos usadas. Né? Nós temos o cromoglicato de sódio como a principal droga. Hoje é mais usado em pacientes com rinite alérgica. Você tem o cromoglicato de sódio, é um Intal a 4% em gotas, que você coloca no nariz para prevenir suas crises.
Mas chegando essa época do ano agora, de clima mais frio e mais seco, quem tem rinite alérgica pode usar o cromoglicato de sódio cronicamente em gotas nasais, que diminui o risco de crises de rinite. É profilático, não é para tratar a crise já instalada. Outros profiláticos são os inibidores de leucotrienos. Inibidores de leucotrienos, porque nós sabemos que leucotrieno é o inibidor, o mediador importante da inflamação. Então, utilizaríamos inibidores de leucotrienos para diminuir a resposta inflamatória da asma. Nem todo asmático tem um papel importante da mediação inflamatória por leucotrieno. Não é todo asmático que tem o perfil de ação dos leucotrienos na resposta inflamatória. Então, para alguns indivíduos, vai funcionar muito bem. Para outros indivíduos, nem tanto. Então, os inibidores de leucotrieno, eles têm também uma ação variável de pessoa para pessoa. Então, nós precisamos de avaliar se o meu paciente vai estar bem com isso. Nós temos duas formas de inibir leucotrieno. Inibindo receptores de leucotrieno ou inibindo a enzima 5-lipoxigenase, que catalisa a formação do leucotrieno. A lipoxigenase, atuando sobre o ácido araquidônico, produz os leucotrienos. Ou então você atua nos receptores. Nós temos no Brasil hoje disponível os inibidores do receptor de leucotrieno, que são o montelukast e o zafirlukast. Montelukast e zafirlukast são inibidores de receptor de leucotrieno. O zileuton é o inibidor da 5-lipoxigenase. Então, essas drogas, elas são usadas diariamente, cronicamente, 1 a 2 comprimidos por dia, para prevenir as crises em asmáticos. Em alguns vai funcionar muito bem, em outros não. Então, vai haver uma variação de resposta dos indivíduos. E a novidade são as drogas anti-IgE. Vão atuar também nos portadores de asma extrínseca, naqueles indivíduos que, quando entram em contato com o antígeno, têm crise asmática. Nós temos asmáticos que não precisam entrar em contato com antígenos externos. Eles têm a asma chamada asma intrínseca, independente do contato com antígenos externos. Para esses pacientes, nem inibidor nem cromona, nem inibidor de IgE vão funcionar tão bem. Então, serve para aqueles pacientes que, tipicamente aqueles que têm contato com um alergênico, que têm contato com um antígeno externo e desencadeiam a crise de asma. Porque esses indivíduos que têm essa asma extrínseca são aqueles que dependem da produção de IgE, dependem da ação da IgE. Há um outro grupo menor que não depende disso, não vai reagir tão bem a essas drogas, nem a cromona e nem essas anti-IgE. Tá? Podem, às vezes, talvez responder melhor aos inibidores de leucotrieno. Agora, todo mundo responde bem a corticoide inalado, por isso que corticoide inalado hoje é o principal recurso. Né? E essa droga, então, anti-IgE, o que nós temos disponível no mercado é o omalizumab. Já tem outra droga em estudo, mas não está liberada para o mercado. Então, o omalizumab, que é comercializada com esse nome, Xolair, é um anticorpo, monoclonal anti-IgE. Você vai bloquear a ação da IgE através desse anticorpo, impedindo que ela forme imunocomplexo, que ela degranule mastócito, que desencadeie a crise asmática. Você pode usar também na rinite, rinites mais graves. Ele é usado por via subcutânea. E o ideal é que você dose a IgE do paciente e calcule a dose de acordo com a quantidade de IgE. Então, isso aqui, 0,016 mg por quilo, pelo valor da IgE, a cada 4 semanas. Essa droga, o problema dela é ela provocar exatamente reação alérgica, porque é um anticorpo monoclonal estranho. É uma proteína estranha ao seu organismo que é injetada no seu organismo, então ela pode produzir exatamente isso, reação alérgica, inclusive anafilaxia e tudo. E aqui, alguns estudos prévios mostraram um maior risco de neoplasias em uso muito prolongado, mas isso foi em animais. Em humanos, isso aqui ainda não foi observado. Então,
fica aí essa droga, né, usada para diminuir a exacerbação, diminuir a resposta inflamatória, então diminui a cascata de problemas que existem na asma e podem fazer o paciente passar períodos longos sem crises asmáticas. Essa é que é a ideia dessas drogas. Ainda são drogas, né, em pouca experiência clínica, né, para a gente poder falar delas, ainda tem pouca experiência clínica com essas inibidores de IgE. E aqui nós vamos apresentar para você só os mais variados tipos de equipamento, né, que a gente usa para tratar asma. É muito importante que o paciente que faz tratamento de asma, principalmente aqueles que têm crises mais frequentes de asma, que eles usem esse medidor de pico de fluxo, que vocês já conhecem. Isso aqui mede o fluxo expiratório do paciente. Ele sopra aqui, empurra um êmbolo aqui dentro e mede o fluxo expiratório dele. Esse equipamento é muito útil para você monitorar os resultados do tratamento da crise asmática. Você vai aplicando esse medidor de pico de fluxo e vendo se o seu paciente está ou não respondendo adequadamente ao tratamento. Então é muito importante avaliar se houve melhora, porque você confiar só no seu estetoscópio não dá muito certo. Quando você começa a tratar asma, você relaxa as grandes vias aéreas primeiro, e os sibilos podem desaparecer, mas as pequenas vias aéreas não. Elas continuam em espasmo por mais tempo, elas continuam cheias de muco, podem provocar microtelectasias. Então, esse medidor vai dizer se realmente o fluxo respiratório do paciente está melhor. Então, vale para você acompanhar o resultado do tratamento. Aqui são as clássicas bombinhas. Hoje a gente está usando menos esse tipo de dispositivo, porque você precisa de ter uma coordenação muito boa entre o disparo do spray e a inalação do paciente. Então, às vezes, o paciente dispara esse spray e o material fica todo na boca dele. E o paciente, às vezes, com dispneia, criança, principalmente, idoso, principalmente, não consegue coordenar o disparo da bombinha e o movimento de inalar o medicamento. Então, a gente hoje usa vários outros dispositivos, né? Primeiro, o espaçador. O espaçador. Você dispara a mesma bombinha e as partículas vão ficar suspensas dentro desse espaçador por até 10 segundos. Dá tempo, então, do paciente inalar. O espaçador favorece a inalação. Então, o paciente tem dificuldade de coordenar o disparo do spray e a inalação, o espaçador favorece isso. O paciente dispara, as partículas ficam aqui dentro, ele vai inalando. Então, esse espaçador tem sido usado principalmente em pacientes com dificuldade para acionar as bombinhas. Ou esses vários dispositivos. A maioria deles hoje é com pó. Existe um pó aqui dentro, ou uma cápsula uma capsulinha aqui que você coloca aqui dentro, estoura essa cápsula, libera um pó e inala o pó. Então tem usado muito mais pó em vez de líquido, né? O paciente coloca, tem discos de pó, temos dosadores já prontos. Cada disparo desse aqui você já libera uma dose. Esse aqui também, cada movimento que você faz com essa tampinha, você carrega uma dose e inala por um bocal, né? Então nós temos hoje vários dispositivos para favorecer o uso dessas drogas. E aí, apenas comentando, outras medidas terapêuticas, como corticoterapia sistêmica, que eu posso precisar nesses pacientes com crises muito graves, que não respondem só a drogas inaladas. Eu posso usar oxigênio, né? Em pacientes com DPOC grave, o oxigênio tem que ser constante, contínuo, para diminuir a pressão na artéria pulmonar, para diminuir a poliglobulia, para melhorar a qualidade de vida. Então, tem pacientes com DPOC que vão precisar de oxigenoterapia contínua. Estou passando aqui só comentando, né? E a antibiótico-terapia, que frequentemente a gente precisa de usar nas exacerbações de DPOC e em alguns pacientes asmáticos, né? Outras medidas são chamadas medidas gerais, que também
vão ser úteis nesse tratamento. Não é o nosso objetivo, o nosso objetivo aqui é falar mais das drogas, então a gente vai falar mais dos medicamentos, né, para falarmos da farmacologia. Né? Muito bem. Felipe pergunta se pacientes com uso constante de Berotec podem apresentar agitação psicomotora e ansiedade crônica adiante. Não, só vai acontecer durante o uso. Essas drogas, esse efeito delas é durante o uso. Não, você parou de utilizar, esses efeitos poderão desaparecer. Né? Então, não será uma constante esses efeitos. Né? Muito bom. Nós vamos agora para a segunda parte da aula. Eu vou pedir a vocês um tempinho aqui para eu carregar o material. Tá? Enquanto isso, a gente dá uma respirada. Eu vou carregar o material, que vamos falar dos antihistamínicos, né? Dos antihistamínicos, que é o segundo assunto da aula, que tem alguma correlação com isso que nós falamos. Muito bom. Carregado agora a segunda parte da aula, vamos aguentar firme, que é um pouquinho mais longo, mas não vai demorar muito mais não. Vai doer pouco. Né? Vamos continuar então esse assunto. Coloquei aqui antihistamínico e drogas ativas no tratamento das vertigens das náuseas, porque existe uma coincidência de efeitos desses medicamentos. Para nós, então, nós vamos começar falando dos antihistamínicos, que são drogas que vão atuar na alergia. E como elas atuam no sistema nervoso central, elas podem também provocar outros efeitos, como nós vamos ver. Algumas dessas drogas, além da ação antihistamínica, têm uma ação em outros territórios do sistema nervoso, principalmente nos territórios labirínticos, e podem diminuir as vertigens e as náuseas. Também podem atuar em centros bulbares, diminuindo vertigens e náuseas. E algumas dessas drogas teriam um pequeno efeito vasodilatador. Vocês vão ver que algumas nós já até falamos alguma coisa delas. A histamina é produzida no organismo humano. Produzida no organismo humano a partir desse aminoácido, histidina, e ela existe em vários territórios. Só que nesses territórios orgânicos ela tem ações diferentes. Então a histamina, quando está nos leucócitos, ela é um mediador químico da inflamação. Quando ela está na mucosa gástrica, ela estimula a produção de ácido clorídrico. E quando ela está no sistema nervoso central, ela modula o ciclo sono-vigília. Então nós temos histamina em vários territórios orgânicos. Em cada local ela tem o seu efeito, ela tem a sua participação. E ela age através de receptores. Ela muda a conformação dos receptores e existe então uma resposta a ela. Então a histamina tem essa característica, é um altacoide, uma droga farmacologicamente ativa. E ela tem uma ação curta na maioria das vezes, nos vários lugares. E ela age em 4 receptores, H1, H2, H3 e H4. Então nós temos receptores onde ela estimula, a ação dela é estimuladora, como no H1 e no H2. No H1 ela é estimulante da resposta alérgica, ela é estimulante da atividade cardíaca, ela altera a resposta dos vasos, No hipotálamo ela aumenta o apetite, então ela é reguladora do ciclo sono-vigília, reguladora de várias atividades, o receptor H1. O receptor H2, principalmente no estômago, é o receptor, quando a histamina atua no receptor H2 do estômago, ela aumenta a produção
de secreção cloridropéptica. O H3 e H4 tem mais ação inibidora, né? Vários locais onde ele atua com ação inibidora. Para nós, em farmacologia, interessam muito o H1 e o H2. O H1 nós vamos falar dele agora, das ações sobre o H1. O H2 nós vamos na próxima aula, quando falarmos da farmacologia do aparelho digestivo. Sobre o H3 e o H4, não há medicamentos disponíveis para a gente atuar sobre esses receptores, pelo menos como principal meta terapêutica. Né? Quando você libera histamina no organismo, ela produz isso, ó, aumenta a permeabilidade das arteríolas e das veias. Por isso que provoca pápula, edema, urticária, porque ela atua na permeabilidade de arteríolas e vênulas. Estimula receptores nervosos, terminações nervosas, e provoca prurido principalmente, e alguma dor. Né? Tem uma pequena ação sobre o coração, sobre outros músculos lisos, então ela pode, inclusive, provocar broncoconstrição, e ela estimula a função labiríntica, estimula a atividade labiríntica, sendo importante componente do equilíbrio. Então, aqui estão algumas ações importantes da histamina. Lembra que nós vamos falar de drogas antihistamínicas. Então, quando eu bloqueio a ação da histamina como medicamento, eu quero isso aqui, ó. Diminuir a formação de hiperemia, pápulas, edema, diminuir prurido e dor, diminuir a resposta alérgica. Mas eu vou fazer outras coisas também quando eu tiver um bloqueio da ação da histamina. Aqui nós temos uma grande importância da histamina, grande papel fisiológico da histamina, que é a regulação do ciclo sono-vigília. A histamina te mantém acordado. Por isso que quando você usa antihistamínico, usa antialérgico, você fica com sono. Né? A histamina modula o apetite, diminui o apetite. Quando você usa antihistamínico, você bloqueia a ação da histamina, aumenta seu apetite. Então, quando o paciente usa antihistamínico, aqui os efeitos adversos aqui, ó, sonolência, a histamina mantém o paciente acordado, você bloqueia a ação da histamina, diminui a vigília e aumenta o apetite. Efeitos adversos importantes aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos em frente aí. O efeito, a ação farmacológica é essa, aumentar o influxo de cálcio nas células. E vamos ver quem são os agentes antihistamínicos. Nós temos dois grupos de agentes antihistamínicos, né? Os de primeira e de segunda geração, que variam de acordo com a potência e com o risco de efeitos adversos. Então, nós temos aqui como o antihistamínico age. Ele age mudando a conformação do receptor. Acreditava-se que ele simplesmente bloqueava o receptor. Ele não bloqueia o receptor apenas. Ele muda a conformação do receptor, transformando o receptor em receptor inativo. De qualquer forma, ele bloqueia o receptor da histamina, impede a ação da histamina. Mas, na verdade, o que ele faz é isso. Ele muda o perfil, muda o aspecto do receptor e o receptor para de responder à histamina. Né? A histamina mantém o receptor ativo, o antihistamínico muda a conformação do receptor, torna o receptor inativo e ele para de responder às ações da histamina. Isso, então, é o mecanismo de ação dos antihistamínicos. Bem? Aí, um aspecto importante que a gente tem que dizer. Não muda a síntese de histamina e nem a liberação. Não muda nem a síntese e nem a liberação de histamina. Tá? Isso aqui foi o que eu falei. Ó. Acreditava que só havia bloqueio do receptor, agora vê quem muda a plasticidade do receptor, sem mexer na liberação ou na produção de histamina. Os receptores H2 que estão destacados aqui embaixo, nós vamos falar na outra aula. Né? E aqui estão as indicações. São as mais variadas formas de reações alérgicas, né? Controle de náusea, vômito e vertigem, e também podem ser usados como controle de agitação psicomotora, porque eles são sedativos. Eles põem o paciente para dormir, então, em alguns casos de agitação psicomotora, em psiquiatria, a gente usa antihistamínico, porque diminui a vigília do paciente, tem efeito sedativo. Então,
Então, são as principais indicações. Cinetose são as vertigens causadas por movimento, né? Então, aqui nós podemos usar para essa finalidade também. Tá? Nas alergias, os antistamínicos, eles apenas bloqueiam a resposta que está por acontecer. As reações que já aconteceram, o antistamínico não muda, elas vão mudar espontaneamente ou por ação de corticoide. Então, o antistamínico é muito mais profilático, ele previne, impede a continuidade da reação alérgica. Mas aquela reação que já aconteceu vai prosseguir até o final. Tá? Então, reação alérgica muito grave, você tem que usar corticoide. Tá? Asma, não há muito resultado usando antistamínico em asma, não. E evitem aplicações tópicas. Pomadas de antihistamínicos poderão causar sensibilização à droga. Então, isso aqui são importantes observações para a gente fazer. Nós vamos usar aí primeiros antihistamínicos de primeira geração. São aqueles agentes que têm grande potência, mais outros problemas. Grande presença no sistema nervoso central. Então, provocam muita alteração do sono, vigília, provocam muita alteração do apetite. E tem ação anticolinérgica, que pode provocar, então, boca seca, turvação visual, alterações da frequência cardíaca, né? Bradicardia principalmente. Então, essas drogas, ou taquicardia, desculpa, essas drogas têm ação anticolinérgica. Então, tem muito mais efeitos adversos, mas muito maior potência. E ainda, no efeito antivertiginoso maior, maior ação sedativa. Então, essas drogas caracterizam por isso. A potência é muito grande, mas o risco de outros efeitos também é maior, principalmente no sistema nervoso. Né? Então, essas drogas têm essa característica. E aqui nós temos a listinha das drogas de primeira geração. Você combate muito rapidamente a resposta alérgica, você tem muito mais efeito sedativo, você tem muito mais efeito sobre outros órgãos, então está aí a primeira geração. Né? Nesse caso aí, nós vamos usar para as formas mais graves, para pacientes em situações mais críticas. E temos aqui a prometazina, é a droga mãe desse grupo. Essa prometazina é muito potente, ela é usada inclusive como sedativo em psiquiatria, para controlar a agitação psicomotora. E outra importante do grupo aqui, famosa para vocês, é o dimenhidrinato, que é o Dramin, muito usado no combate de náuseas e vertigens. Lembra que falei? Combate náuseas e vertigens, tem uma boa presença no sistema nervoso central. E a hidroxizina, que hoje é muito prescrita, né, como agente antialérgico, antipruriginoso, é uma droga de primeira geração. Na segunda geração, nós vamos ter antihistamínicos que têm menor ação no sistema nervoso central. Então, ele tem menor ação sobre o apetite e menor ação sobre o sono. E muito pouca ação anticolinérgica. Então, é uma droga com bem menos efeitos adversos. O problema é o maior risco de cardiotoxicidade, prolongando esse intervalo QT e precipitando arritmias cardíacas graves. Então, cuidado quando for usar essa droga em pacientes que tenham arritmias cardíacas, que sejam cardiopatas. O risco é bem maior. Mas essas drogas podem ser usadas por mais tempo, podem ser usadas como preventivos por mais tempo, por elas serem muito mais bem toleradas do que as de primeira geração. E aqui nós temos a listinha das drogas que a gente mais usa hoje, como antihistamínicos, para aqueles pacientes com doenças alérgicas em geral, principalmente quando você precisa fazer um tratamento de mais longo prazo, ou quando as crises não são muito severas, estamos aí com eles. Né? Os três mais usados desse grupo são loratadina, desloratadina e fexofenadina. Esse trio, né? Loratadina, desloratadina e fexofenadina, são os mais usados. Mas todos eles têm perfil semelhante. Todos eles agem da maneira que se deseja. 1 a 2 vezes ao dia para prevenir e para controlar as crises alérgicas. Os efeitos adversos, como eu falei, são muito maiores, muito mais sentidos nas drogas de primeira geração.
né? E principalmente a sensação de sedação. A sedação é o principal problema. Em tratamentos mais longos, essas drogas começam a provocar ataxia, parkinsonismo, aumento do apetite, retenção urinária. Esses efeitos são mais comuns nos agentes de primeira geração. Por que provoca retenção urinária, taquicardia? Efeito anticolinérgico. Efeito anticolinérgico. Essas drogas podem impregnar o sistema nervoso central e provocar parkinsonismo. É um efeito adverso muito interessante de antihistamínicos usados por muito tempo. A confusão mental e agitação é quando se usa dose muito alta. Né? Se usar dose alta, o paciente vai ter agitação, pode ter inclusive alucinações e delírios. Então, esses efeitos adversos podem acontecer com qualquer antihistamínico, mas são muito mais comuns nos de primeira geração. Tá? E esses outros efeitos, eles já foram descritos em bulas, né? Foram descritos por todos os agentes antihistamínicos, mas são efeitos menos frequentes. O destaque são as reações alérgicas. O paciente ser alérgico ou antialérgico. Isso é possível? É possível. Então, existe aí esses efeitos menos importantes. Não vamos decorar isso tudo, né? Mas sabendo que eles existem. Precisamos estar atentos quem usa muito isso. Esse agentes correlatos eu vou deixar para a próxima aula. Essa aula aqui já foi bastante extensa. Vamos deixar isso para a próxima aula, onde nós vamos abordar esses agentes juntos com a farmacologia do aparelho digestivo, por haver uma afinidade dessas drogas, principalmente os antieméticos, também com o aparelho digestivo. Por hoje, então, nós vamos terminar por aqui, agradecendo aí de novo a participação de vocês e vamos aqui já rumo à conclusão do nosso curso.